Independente de sua opinião sobre os jogos, não podemos negar que Mario Kart é uma das franquias mais populares de todos os videogames, seja pelas suas ideias únicas e a sua jogabilidade, controles simples, mas funcionais para novos jogadores ou para experientes. E esse podia ser o fim da história. Porém, a partir do sucesso do Mario Kart 64, vários clones foram criados, desde seus rivais ou ex-colegas como a Sega ou a Sony, até personagens licenciados de outras empresas. E por causa disso, eu irei fazer uma review sobre os clones de Mario Kart. Ideia original, eu sei. Mas antes de nós começarmos, teremos algumas regras. Regra número 1. Somente jogos que tentam pegar as mesmas ideias e mecânicas de qualquer um dos Mario Karts, dependendo da sua época, ou que tentam ter suas próprias ideias, mas ainda sendo clones. Ou seja, jogos como Sonic Riders ou F-Zero não irão contar nessa lista. Afinal, eles não tentam ser Mario Kart, eles tentam ser o seu próprio jogo de corrida. Regra número 2. Essa é a minha opinião. Afinal de contas, somos pessoas que podem ter gostos diferentes sobre alguns assuntos, independente se formos a favor ou contra essas opiniões. E agora, regra número 3. Quem soltar pum, vai lá pra trás do fim da fila. Ok, brincadeiras à parte, nem todos os jogos vão estar nesse vídeo, mas talvez eu possa falar dos jogos que faltam se houver uma parte 2. E para que isso dê certo, por favor, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades dos próximos vídeos. Agora vamos parar de enrolação, senta aí, pega alguma comida e se prepara, porque vamos começar a review dos clones de Mario Kart. Vamos começar com o nosso primeiro clone, sendo ele com o Sonic. E eu com certeza não comecei com ele porque eu sou fã da franquia. Vamos começar já falando do primeiro jogo de corrida 3D do Sonic, que começou tudo da ideia de fazer seu próprio clone de Mario Kart. Não é Sonic R, não é Sonic Riders, não é os Sonics de corrida do Game Gear. Esse prêmio, senhoras e senhores, vai nada mais e nada menos para Sonic Adventure 2 no GameCube. Tá, eu já sei o que vocês vão falar agora, mas Norris, isso não é um jogo de corrida. E nisso você estaria certo. Entretanto, Sonic Adventure 2, especificamente a versão de GameCube, tem um modo kart como minigame extra no jogo. E é uma merda! Ok, falando sério, mesmo sendo um modo extra para aqueles que não querem continuar jogando o modo história, o modo kart não é dos melhores. Quando você joga com o Sonic, por exemplo, por ele ter uma velocidade bem alta, você tem mais facilidade de bater nas muretas e paredes. E não ajuda muito que os controles são bem duros, dificultando a chance de chegar no top 3. Ainda mais quando você tenta diminuir a velocidade e quando você diminui o seu carro parece que tá virando no nível que ele vai capotar. Creio que a única razão que esse modo existe é porque eles viram o gameplay do Tails e da Rouge, nos quais envolve o uso do carro, e fizeram esse minigame extra. Mas esse jogo não é a pior coisa do mundo. Afinal de contas, ele é um minigame opcional dentro de um jogo bom. Mas é melhor gastar seu tempo com um jogo normal ou com um modo multiplayer se você chamar o seu amiguinho pra jogar. Ok, vamos começar com o verdadeiro primeiro jogo que começou a ideia do Mario Kart. Esse sendo Sonic Sega All Stars Racing, lançado em 2010. Esse jogo me traz uma nostalgia, pois eu me lembro de ter jogado a versão lançada lá pro iPad, que foi desenvolvida pela Gameloft, que vamos falar dela mais pra frente. Mas a versão que eu estou jogando, sendo a da Steam, foi desenvolvida pela Sumo Digital, conhecidos por fazerem Forza Horizon 5 e Sackboy? Ok, isso é interessante. Enfim, como o título já se diz, Sonic não é o tema principal desse jogo. Na verdade, é ele e outros personagens de outras franquias da Sega que estão aqui para se juntar à festa. Vamos ver, temos alguns personagens de Sonic, obviamente, tipo Sonic, Tails, Shadow, Amy, amigo de Sam Amigos, Ai de Super Monkey Ball, o Crazy Taxi, Jet Set Radio, Alex Kidd, e a gente tem vários que eu também não quero citar porque a lista é enorme. Apesar de ter umas franquias que eu não conheço porque eu nasci em outra época, essa lista de personagens é bem sólida, com todos os personagens que faziam sucesso na época. Mas e quanto a gameplay? Em gameplay, esse jogo é ótimo.
eu quero começar a falar do Drift, que sim, pode ser diferente de controlar comparado ao seu Mario Kart 8 ou Mario Kart World. Ele não é perfeito, mas ele é tão satisfatório de se fazer, especialmente quando você faz um truque no ar, quando você está prestes a cair, sai o boost e você faz o drift ao mesmo tempo. Nossa, que gostoso de jogar! Mas além disso, o jogo se controla muito bem. Os gráficos são ok para a versão de PC, apesar de lagar uns pontos. A trilha sonora é ok, pois só reutilizaram músicas dos seus jogos, o que faz sentido porque as pistas são baseadas em fases e nos mundos de suas criações, e por falar nisso, as pistas são boas, tendo algumas exceções. E a atuação de voz é sólida, apesar de só reutilizarem falas de outros jogos. Mas olha só pelo lado bom, pelo menos a gente pode ouvir o Sonic com a sua clássica voz do Wagner Moura, quero dizer, do Jason Griffith pela última vez. I can handle this myself. Yes! Just ate it. That was incredible! E os power-ups que, além deles, você pode ter chance de pegar o All-Star, que dá uma habilidade para cada personagem que pode ajudá-lo a passar dos oponentes, e todos são muito bons. Exceto a estrela, que vira tudo de cabeça para baixo, isso deixa os controles invertidos e isso me irrita pra caralho. E tem os seus modos missões, que são legalzinho. Eu me divirto com alguma dessas missões, mas isso não vai pra todas elas. Em conclusão, Sonic Sega All Stars é um ótimo jogo que eu recomendaria pra todos jogarem, seja nos consoles ou no seu próprio computador. Mas isso não acabou por aí, porque 2 anos depois, em 2013, foi lançado Sonic All Stars Racing Transform, desenvolvido novamente pela Sumo Digital e dessa vez indo com uma ideia nova, sendo ela de transformar seu carro em um avião e em um barco. Ideia muito interessante, não é mesmo? Então a gente dá uma olhada e vê como esse jogo saiu. O roster de personagens teve um pequeno aumento em comparação ao primeiro. Ainda temos alguns dos personagens do primeiro jogo, como Sonic, o Wai-Ai, Crazy Taxi, blá blá blá. Mas também, como novos personagens, temos o Gilius, da série de Golden Axe, lá pro Mega Drive. A Knights e a Reala, da série Knights. O Aids, que é um personagem original para esse jogo, que quando ele é um carro, ele vira o icônico carro do Daytona USA, que foi lançado para arcade e que depois no futuro foi lançado pro Dreamcast. Quem mais? Danica Patrick? Pra quem não a conhece, ela é uma ex-corredora famosa da NASCAR. É algo rápido que eu queria mencionar aqui pra vocês entenderem. Vejamos quem é. O Ralph! Caramba, por essa eu não esperava. Eu creio que faz sentido a sua presença. Afinal de contas, Detona Ralph tinha sido lançado no mesmo ano que esse jogo saiu. Enfim, o roster é muito bom e melhor que o primeiro, com a adição de outros personagens icônicos da SEGA. Enfim, na gameplay, o jogo se joga igualmente como o primeiro, mas tendo algumas diferenças. Os controles são um pouquinho mais diferentes, e o mesmo com o Drift, que em comparação é melhor do que o primeiro. E obviamente temos a adição de se transformar num barco ou avião. Sobre eles, o barco é legalzinho. Eu não considero a melhor coisa do jogo, mas ele faz o que tá fazendo, cumpre o seu papel e é divertido. Agora, o modo do avião, eu tenho os meus problemas. Não que ele seja ruim, o problema é mais da minha parte, porque sabe daquela questão que ao invés de ser levanta a alavanquinha pra cima, o avião vai pra cima e pra baixo, o avião vai pra baixo, o que eu acho que é bem raro pra algum jogo que você controla um avião. Então, acaba que eu não sou acostumado, quando você desce pra baixo, o avião vai pra cima, e se você levanta a alavanca pra cima, o avião vai pra baixo. Eu não sou muito acostumado, e isso é mais problema meu do que com o jogo em si. No início, eu sentia que tinha mais pistas ruins do que boas, mas quando eu joguei o jogo de novo para ter mais gameplay, eu notei que em geral a qualidade das pistas vai no mesmo do primeiro, com várias pistas que são muito boas e poucas delas que são muito ruins. Mas um problema que eu tenho, pelo menos na minha visão, eu acho que os controles são menos precisos em comparação ao Sega All Stars Racing. Mas não é um problema enorme que atrapalha a experiência. É mais que, tipo, eu tenho que ter mais agilidade, eu tenho que ser mais ágil. E eu acabo não sendo porque eu não sou muito bom nesse jogo. Mas que tal a gente falar dos outros lados positivos além do roster? Em questão gráfica, esse jogo é uma grande melhora do primeiro. Não que All Stars Racing tivesse gráficos ruins, mas as zeros expressões dos personagens e algumas texturas faziam dele pior, apesar que eu tinha jogado no PC/Steam. Mas esse jogo é muito bonito. O remix das músicas são sólidas e, na real, podem ser até muito boas.
mas como geral, o jogo ainda é divertido. Ele pode ter algumas coisas que faz dele um pouco pior que o primeiro, mas eu creio que em certas partes vai mais pelo fato que eu não sou muito bom nele. Mas eu consigo entender porque muitas pessoas consideram melhor que o primeiro. Em geral, ele ainda é muito bom e no mesmo nível como no primeiro. Agora vamos para o último jogo de corrida do Sonic, Team Sonic Racing. Isso porque eu não tenho Crossroads porque eu tô pobre. O jogo foi lançado em 2019 com a Sumo Digital atacando novamente. Diferente dos jogos anteriores, esse é um jogo de corrida 100% sobre a franquia Sonic. E desta vez, com mecânicas de trabalho em equipe, inspirados em Sonic Heroes, e com um modo história. E como falei da história, por que não começar com ela? Basicamente, um cara aleatório chamado Don Don Pa, eu acho que eu falei o nome dele errado, organiza uma competição misteriosa no espaço ou ainda na Terra? É meio confuso pra mim por conta do retorno de alguma das pistas dos jogos anteriores. Enfim, por conta disso, Sonic e sua turma são convidados para essa competição de equipe de 3, enquanto tem que descobrir o porquê dessas corridas serem feitas e o que o Eggman tá planejando porque ele tá na corrida. Honestamente, a história não prende a atenção. Eles ficam no início todo tipo, caramba, será que esse cara é o Eggman? Ou, caramba, essa risada lembra muito o Eggman, não é verdade, Tails? É, eu também acho que é igualzinho o Eggman, você não concorda, Sonic? Ô Tails, você não sabe a diferença entre mim e o Sonic não, ô seu filho da puta? E mesmo depois de saberem que não é o Kinder Ovo, a história ainda chega a ser entediante e fica pior pelo fato que as cutscenes são os PNGs dos renders do jogo, com um balãozinho de fala e atuação de voz muito meh. Ok, a história não pode ser muito boa, mas quem sabe a gameplay possa ser melhor. E sim, a gameplay é divertida, mas comparado aos seus antecessores, o jogo decaiu um pouco em qualidade. Mas vamos pelo menos partir para os positivos. A equipe de 3 é uma ideia muito legal que creio que foi bem executada, podendo ainda compartilhar alguns dos power-ups com os seus parceiros e vice-versa. Eu adorei a ideia de você customizar o seu próprio carro e chega a ser uma das melhores partes do jogo. E a trilha sonora honestamente é a melhor dos 3. Especialmente a música tema do jogo, que foi composta pelo Crush 40, que são conhecidos por fazerem as trilhas sonoras de vários jogos do Sonic, como dos dois primeiros Sonic Adventures, Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog, Black of the Night, e foram chamados para fazer uma música que não foi para a versão final do Sonic 06. Mas fora isso, as pistas são boas, mas não tanto quanto as seus antecessores. Eu acho que é pelo fato que as pistas se sentem um pouco vazias, diferente do Sega All Stars e do Transform, que pelo menos havia uma presença de NPCs ou personagens que davam mais vida a esse mundo e ao lugar onde os nossos corredores estavam competindo. E nós temos os power-ups, que usam os nossos queridos Wisps de Sonic Colors, que voltaram para Sonic Generations na última fase. E depois para Sonic Lost World, e depois para Sonic Forces. Enfim, vamos continuar. E sobre eles só são bem mais ou menos. Os únicos Wisps que eu consigo gostar são o Wisp branco e talvez o Wisp bomba. O resto honestamente é bem meh ou sem graça. Mas em conclusão, Sonic Team Racing ainda continua sendo um jogo muito divertido, mas com a presença dos seus dois irmãos mais velhos, meio que faz dele o mais fraco da trilogia. Agora vamos passar da Sega para a Sony, pois o próximo jogo que vamos falar agora é Crash Team Racing, lançado exclusivamente para o PlayStation 1 de 1999. E diferente dos jogos de corrida do Sonic, que foram feitos por outra empresa que não era a Sonic Team, esse jogo foi desenvolvido pela mesma criadora da trilogia de jogos do Crash Bandicoot, a Naughty Dog. Esse jogo é muito bem falado pelo povo, com alguns até considerando melhor do que Mario Kart, e eu concordo com essa opinião.
Bom, pelo menos não todos os Mario Karts em geral. Só 30% dos jogos mesmo. Mas eu ainda posso dizer que Crash Team Racing é um jogo de corrida muito bom. Eu só acho que ele tem alguns problemas. Primeiramente o drift, que eu vou ser bem honesto, posso ser skill issue minha, mas ele não presta. Lores do futuro aqui, eu tava editando o vídeo e revisando com o vídeo com o meu irmão. Eu acabei descobrindo que é skill issue minha. Então, por mais que eu tenha o que vocês vão ouvir, eu tenho meus motivos, não é desculpa porque ainda é skill issue. Perdão, e vamos continuar já com o episódio, ok? Eu pensava que esse drift, pelo menos, ele poderia ganhar um boost ou algo assim, mas ele não faz nada e, honestamente, nas pistas ele mais atrapalha do que ajuda. Eu posso dizer, pelo menos, que nem todas as pistas conseguiram me agradar, especialmente a última, que eu acho que tenta dar uma vibe de Stock Car ou Fórmula 1. Eu não gostei genuinamente da pista, ela é muito chata. Mas, fora isso, esse jogo ainda é fantástico. Power-ups muito bons de usar, gráficos excelentes para sua época, ainda mais pro PS1, pistas bem projetadas e trilha sonora muito boa. Honestamente, eu não tenho muita coisa a dizer do jogo, porque ele só é muito bom, só não é no mesmo ou acima do nível de Mario Kart. Infelizmente, esse é o único jogo da saga Crash Team Racing que eu tenho. Ou seja, não podemos ver as suas continuações, ou os ports, ou do seu remake, que o pessoal considera o melhor de todos entre a franquia. Por falar no remake, você sabia que antes dele nós teríamos um novo jogo de corrida do Crash? Mas infelizmente o projeto foi cancelado e articulado para que no lugar do Crash ganhar sua carteira de motorista, quem vai ganhar ela é o Alex the Lion, what the hell are you doing in my car? DreamWorks Superstar Karts. Lançado em 2011 e desenvolvido pela High Impact Games, que fizeram Ratchet & Clank, Size Matters e Jak and Daxter, The Lost Frontier. Como diz o título do jogo, este é um crossover entre os vários personagens criados pela DreamWorks. E quando eu digo vários, eu digo novos personagens incluindo skins. Sendo eles Shrek, Burro, Fiona, Alex, Martin, Capitão, Soluço, Banguela e o Bob. E todos são de 4 franquias, sendo elas Shrek, Madagascar, Como Treinar Seu Dragão e Monstros vs Alienígenas. E tipo, esse roster é bem ruinzinho pra falar a verdade. Porque tipo, qual o problema de adicionar outros personagens no jogo? Porque mesmo tendo mais filmes hoje em dia do que lá pra 2011, eles ainda tinham tantas escolhas a mais de personagens das franquias escolhidas, como o Gato de Botas, o Melman, a Glória, o resto dos pinguins, o Mork, ou o Maurice, ou os outros aliens do Monstros vs Alienígenas, a Astrid, ou até mesmo as franquias que nem foram pro jogo final, tipo Kung Fu Panda, o Sem Florestas, o filme do Alan Zolka, eu quero dizer, o B-Movie, Espanta Tubarões, Megamente e entre outros. Tipo, você tá fazendo um jogo que, vamos dizer, tecnicamente celebra o tanto de personagens que a DreamWorks tem. Então por que não usar esses personagens e colocar mais personagens das franquias que você tem poucos, tipo uns 3 pra cada franquia, ou 2, ou sequer 1, que é no caso do Monstros vs Alienígenas. Mas ok, tanto faz, o roster é bem fraco. Mas enquanto o jogo em si é divertido, talvez DreamWorks Superstar Karts é um caso meio estranho, porque ele é divertido em certos pontos, mas em outros não. Por um lado, os power-ups pelo menos conseguem cumprir o seu papel tranquilamente, conseguem manter o equilíbrio na jogabilidade. Mas é bom vocês lembrarem disso, porque será bem importante mais pra frente, viu? A performance dos atores que tentam imitar esses personagens feitos por celebridades, exceto o Capitão, que permanece com a voz do Tom McGrath, é sólida. E o design das pistas são bem trabalhados. E a música é decente, com algumas trilhas não tão memoráveis.
Mas, por outro lado, achar as logos da DreamWorks espalhadas pela pista é um saco, pois algumas têm lugares tão específicos de se achar. O drift é terrível, porque ele demora muito para responder, ou é porque ele é muito duro, e os Star Moves são tão mistos, porque pra quem não sabe, os Star Moves são uma habilidade que cada personagem pode receber por tempo limitado ao pegar 5 estrelas durante a corrida. E tipo, alguns personagens têm habilidades sólidas, outros têm habilidades bem ruins que não ajudam em nada, e um é o burro, o personagem mais apelão de todos os tempos, só por conta da habilidade dele de chamar os seus filhotes pra atacar os outros inimigos. E você pensa, ah Lorde, isso é normal, qual o problema disso? Bem, acaba que se você ainda estiver na frente e ainda ficar com uns burrinhos antigos acompanhando você, você ainda pode pegar 5 estrelas, você ainda pode usar os power-ups, e você pode chamar os bichos tudo de novo pra poder acabar com os inimigos se você perder a posição e ter, sei lá, umas 500 pessoas passando de você. Ou seja, burro é o personagem mais apelão de todo o jogo. Isso porque eu achava que ele era o pior personagem quando eu tinha feito a review desse jogo na pandemia. Mas enfim, mesmo com a forma que eu falei tudo isso, DreamWorks Superstar Karts é ok pelo que ele tenta ser. Um jogo de corrida estrelando seus personagens favoritos. Ele possui seus altos, mas ainda tem os seus baixos que impedem de ser uma boa experiência. Mas essa não seria a última vez que eles fariam um jogo com esses personagens, porque 12 anos depois do lançamento do primeiro game, desenvolvido pela Bandac Games, que fizeram a trilogia da Nickelodeon Kart Racers, lançam em 2023 DreamWorks All-Star Kart Racing. E esse jogo, honestamente, é uma melhora do primeiro jogo, mas ainda tendo algumas coisas piores ao mesmo tempo. Primeiramente a gameplay, onde a única desvantagem, honestamente, é a velocidade do seu carro, que não sei porquê, mas eu acho que ele corre um pouco mais lento comparado ao Superstar Karts. Mas dá pra deixar passar por conta do drift, e dessa vez, graças a Deus, ele funciona bem e com a presença das novas mecânicas. A primeira delas é que se você dar um drift em umas trilhas amarelas, rosas ou azuis, você ganha velocidade ou notas musicais que podem ser pegas durante a sua corrida. E quando sua barra com símbolo de música ficar cheia, você libera um power-up a mais, ou vai vir os filhas da p*** do... Os Trolls aparecem e te dão uma habilidade que boa parte são aumentar a sua velocidade. Outra mecânica é que caso você pegar um ficheiro durante a sua pista, libera uma trilha que você e os outros corredores podem usar para cortar caminho nas pistas. Os power-ups são no mesmo nível do primeiro, com alguns que são meus favoritos, como as lâminas do Kai e a varinha da Fada Madrinha. A lista de personagens é uma melhora, sim, não me leve a mal, mas talvez a adição de outros personagens seja legal de ter, mas com os personagens que nós temos, é um roster decente, e o mesmo vai para os designs e os gráficos, com o único problema sendo as texturas, que elas demoram um pouco para serem renderizadas. Um detalhe que eu quero mencionar rápido é que caso você bater no carro dos seus oponentes, eles soltam um diálogo interagindo com os outros personagens, o que é bem legal de se ouvir, porque tipo, são dois personagens de filmes distintos interagindo um com o outro. What are you? Watch it, Wolf! Move aside, Shrek! Gotcha, puss! E falando de um diálogo que, apesar de ser muito legal, a atuação de voz não é das melhores. Alguns são bem convincentes, como o Gato de Botas ou o Po. Look out! Yeah! E outros são bem mais ou menos, como o Alex ou a Tigresa, por exemplo. Connecticut! Outro problema do jogo são suas animações. Superstar Karts não teve os melhores designs de personagens, mas as suas animações eram bem fluídas e muito cartunescas, isso era muito bom, apesar de serem perturbadoras em certos pontos. Já o All-Star Kart Racing, suas animações são bem duras em comparação. Nada contra os animadores, afinal eles só fizeram o que podiam fazer, mas o resultado que saiu foi bem mais ou menos. Mas não tão pior quanto a música, que eu sinceramente acho tão sem graça. Eu consigo ver quem compôs essas músicas tentou capturar a essência de alguma das músicas dos filmes, mas não deu certo. E
E a última coisa a citar é que, honestamente, comparado ao primeiro, as pistas são um pouquinho mais curtas. Não que elas sejam ruins, elas são decentes, mas eu queria um pouquinho mais de tempo. Mas tanto faz. DreamWorks All-Star Kart Racing é um bom jogo. O jogo não é tudo aquilo que vai fazer você dizer a clássica fala do já temos o Mario Kart em casa, mas ainda é divertido e consegue cumprir muito mais o seu papel comparado ao seu antecessor. Vamos dar uma pausa no uso de personagens de estúdios de animação e vamos para algo mais bizarro e louco. Crazy Frog Racer para o PlayStation 2, o jogo mais interessante que temos até agora, por uma simples pergunta: por que isso existe? Isso eu não consigo responder, mas eu posso dizer que esse jogo é uma merda. Lançado em 2005 e desenvolvido pela Nippon Entertainment, conhecido por desenvolverem Safari Adventures África? Seu catálogo de jogos não é dos melhores. Vamos começar primeiro com o roster de personagens, que pelo menos eu respeito a ideia de colocarem outros personagens para você poder jogar. Mas uma pequena coisa que eu quero detalhar é que eu só consigo imaginar o povo jogar com o cara mais óbvio, exceto no multiplayer, quem sabe. E acredita em mim, essa é a única vez que eu vou elogiar o jogo, pois o resto das ideias são toscas ou desnecessárias. Ideia 1. Você encontra moedas durante a pista que você usa para pegar power-ups, o que sinceramente estraga muito a graça de Mario Kart, que é você poder pegar qualquer um dos itens, porque é saído aleatório, você não sabe o que vai receber. Isso é algo que alguns dos jogos anteriores, ou até mesmo os jogos que nós vamos citar depois, conseguiram cumprir sem problema. E o pior de tudo é que os power-ups não são nem um pouco satisfatórios e atrapalham muito na sua jogatina, o que nos leva para ideia 2. Você tem pouco de um dano de queda por conta das rampas. Oi gente, Nunes do Futuro aqui de novo. Eu descobri, eu tava errado mesmo, ele não tem dano de queda, mas ele ainda tem dano em coisas que ele não precisa. Então para de comentar aí nesse maldito teclado pra vocês começarem a me mandar tomar no meio do... Fora isso, o resto do jogo honestamente é uma droga. Pistas mal desenhadas, desinteressantes e confusas, jogo meio bugado e gráficos bem feios até mesmo pro PS2. Em geral, esse jogo é muito ruim. Pode não ser o pior de todos, mas esse jogo é uma porcaria que não recomendo jogar. Mas não, infelizmente já não bastava ter um jogo desse filha da puta. Em 2007, Nippon Entertainment lança sua continuação, também exclusiva para o PlayStation 2, Crazy Frog Racer 2. Esse jogo pelo menos é uma pequena melhora pro primeiro, mas isso ainda não faz dele um bom jogo. Os power-ups, graças a Deus, você não precisa ter que pegar as moedas que você deixou cair na rua do seu bolso furado. E felizmente eles voltam no jeitinho clássico do Mario Kart, onde o item é aleatório. Mas assim como no jogo anterior, 80% dos itens ainda não ajudam muito e ainda continuam a te atrapalhar e fazer você cair para fora da pista. As pistas são uma melhora comparada ao primeiro, são menos bugadas e são um pouco mais interessantes, mas ainda possuem algumas rampas e a porra do dano de queda que estraga toda a experiência. Mas fora isso, os gráficos ainda são feios e eu até poderia dizer que a música é o que carrega esse jogo nas costas, mas a qualidade de áudio das músicas é tão bugado que não ajuda muito. Mas talvez isso seja pra melhor, ainda mais porque se eu colocasse as músicas eu estaria em risco de tomar direitos autorais pelo YouTube. Mas eu não tenho nada mais pra detalhar. É uma pequena melhora do primeiro jogo, mas ainda é um porre que não vale o seu tempo. Ok, depois dessa frustração, que tal irmos para algo mais calmo e mais antigo, sendo ele Diddy Kong Racing, jogo lançado em 1997. Um ano depois de Mario Kart 64, e foi desenvolvido por uma parceira da Nintendo, pelo menos na época, a Hardware, que por um lado é conhecida por fazer jogos icônicos como Donkey Kong Country, mas também é conhecida por jogos ruins como Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. E falando nessas franquias, nosso segundo macaco e braço direito do DK, Diddy Kong, é o nosso personagem principal, e com a participação de vários personagens que nós não temos a menor ideia de quem eles são, com exceção de dois. Esses aí que você tá vendo na
tela, que pra época eram só personagens novos pra esse jogo, assim como o resto do elenco. Porém, pra nós nos dias modernos e nerdolas e videogames, eles são o Conker e o Banjo, dois personagens famosos e uma das maiores estrelas da Rareware pelo mencionado Banjo-Kazooie e Conker's Bad for a Day, que seriam lançados anos depois do lançamento de Diddy Kong Racing. Enfim, como vocês estão vendo pela gameplay, É japonês? Até meia-noite. essa é uma fita japonesa do Diddy Kong Racing, que eu havia comprado numa live lá do Casa do Videogame. Eu vou ser bem honesto, foi bem difícil entender o que eu era pra fazer no jogo no início. Mas depois de ver uma gameplay no YouTube, finalmente entendi qual modo eu preciso começar. Enfim, no início do jogo, nós conhecemos... Qual o nome dele? Ah, tá, ok. É Taj. Este é Taj, um elefante barra gênio da lâmpada, que fala pra gente sobre um porco espacial que amaldiçoou a ilha de um piloto chamado Drumstick. E eu nem conheço esse tal de Drumstick, então vamos fingir que eu conheço. E por isso, todos os personagens devem correr nas pistas e derrotar o X-Bacon espacial. A história é simples e que não é muito interessante, mas honestamente não é de se esperar que um jogo de corrida no estilo Mario Kart tenha uma história, e pelo menos ela consegue superar a sinopse de Team Sonic Racing. Enfim, enquanto a gameplay, honestamente é muito divertido. Eu sei que isso não é uma surpresa para alguns, afinal a Rare estava na sua era de ouro antes da Microsoft comprá-la, antes da Nintendo, mas para o jovem de 2 anos atrás que tinha jogado esse jogo antes de planejar o vídeo e considerava só ok, foi uma surpresa e valeu muito a pena voltar para esse jogo. Mas ele tem umas coisas que impedem de eu considerar ele uma obra-prima. Algumas das pistas são bem mais ou menos, especialmente as últimas, mas nada que entre nos meus nervos e tal. E assim como o Sega All Stars Transform, que eu não duvido de pegarem essa ideia do Diddy, você tem como dirigir o barco e o avião. O barco, honestamente, foi uma melhora em comparação ao Transform, que é mais controlável e em geral é mais divertido. Já o avião, ele foi um pouco pior, mas eu tenho uma razão que será explicada mais pra frente. Mas fora isso, esse jogo é fenomenal. Os gráficos dessa vez, diferente do Mario Kart 64, que usava a tática da trilogia Donkey Kong Country em pegar os modelos 3D e transformar eles em sprites 2D, esse jogo é 100% 3D. E o jogo é muito bonito, ainda mais pro Nintendo 64. As trilhas são icônicas demais e muito contagiantes. As mecânicas são muito divertidas e o roster, apesar de novo e exclusivo só para esse jogo, me deu muito interesse de jogar com eles. Mas o que me faz perder com esse jogo não é 100% culpa dele, porque o problema é que eu não manjo muito em jogos de Nintendo 64. Eu não sei se é pela minha alavanquinha que tá começando a ficar broxinha, ou se é skill issue, ou quem sabe pode ser os dois. Mas apesar dos meus problemas, esse jogo merece meu respeito. Ainda mais pelo fato que eu tinha julgado esse jogo em 2025. Pera um minuto, a gente ainda tá em 2025? Puta que pariu, eu tô muito velho. E falando em velho... Carros 2 para o PlayStation 3. Desenvolvido pela Avalanche Software, conhecidos por fazerem Disney Infinity e o fantástico jogo do Toy Story 3. Esse jogo é minha infância. Eu lembro dos dias que eu não parava de jogar esse jogo quando pequeno, junto do meu irmão e dos meus amigos. Mas será que o jogo é tão bom quanto eu me lembrar? Sim, e eu já vou começar aí. Carros 2 não é só o melhor clone de Mario Kart que jogamos até agora, ele também é sem dúvidas um dos meus videogames favoritos de todos os tempos. Mesmo vindo de uma continuação considerada um dos piores filmes animados de todos os tempos, vindo de uma saga que só existe atualmente para vender brinquedo. Vamos começar com o menos importante do jogo, a história, que é bem simples. Se passa depois dos eventos do filme,
onde tudo aqui é uma simulação e você tem que acabar com o Professor Z e seus capangas. Mas aí o Mate, nosso querido amiguinho Guincho, transforma isso numa atração para todos os personagens. Ou seja, a história não é o ponto principal para eu considerar o jogo a obra-prima que eu fico falando. Mas sabe o que justifica a minha opinião? O resto da droga do jogo. A apresentação, ótima. Honestamente, sendo bem melhor que o primeiro Carros do videogame e as suas continuações, onde os modelos são bem mais detalhados e os cenários, ignorando o fato que eles conseguem capturar a mesma essência do filme, são muito bonitos. Mas, para ser justo, por eu ter jogado no PlayStation 3, algumas das texturas não são das melhores ou demoram de renderizar comparado ao Xbox 360. Mas ei, podia ser... Agora vamos para algo que eu quero muito falar sobre, pois isso também é uma melhora comparada ao primeiro jogo do Carros, que eu já fiz review, sendo ela a dublagem. Eu joguei o jogo em inglês, obviamente, e boa parte dos atores de voz do filme voltaram para esse jogo. Larry the Cable Guy, Jeff Gordon, surpreendentemente, John Turturro e vários outros. Mas, diferente do primeiro Carros, nem todos os atores voltaram. E no lugar tiveram pessoas que soam igual aos atores originais. Mas eu vou ser bem honesto, eles também fazem um trabalho espetacular. Especialmente o Kay Ferguson, que volta como McQueen depois de fazer o personagem nos curtas, Major National e Racer Rama. Ah, e dado curioso, ele tinha sido a voz temporária pro McQueen durante a produção do primeiro Carros. Mas agora vamos para a versão brasileira, que é somente exclusiva para a versão de Steam, diferente do primeiro Carros, que você tinha que comprar uma mídia física da versão de PC. E assim como no inglês, boa parte dos personagens tem os mesmos dubladores como no filme, mas também tendo exceções. O Wesker sendo dublado pelo Felipe Maia no lugar do Sérgio Sterne, Tomber, que no filme é feito pelo Maurício Berger no lugar do Elcio Romar, Jeff Corvette, que é feito pelo Fernando Mendonça no lugar do Felipe Maia, e o último dos principais a mencionar, a Carla Veloso, que no lugar da Star Talent Cláudia Lady, temos a Miriam Fisher. E a atuação e direção da dub são no mesmo nível como no primeiro Carros, mas o que foi uma mega melhora em comparação foi a adaptação. Não que o primeiro Carros tivesse uma das piores dublagens que eu já vi, é só que as gírias usadas me pareciam forçadas, houve erros na adaptação e o maior crime que era de falar o nome desse guincho mineiro errado. Mas temos que ser bem justo, não dá pra culpar a equipe, eles só fizeram o seu trabalho. Além do mais que para 2006, dublagens de videogames eram muito raras por aí. Já aqui, a escrita não tem nada que pareça forçado ou confuso. E nós temos o milagre de que agora eles falam o mate certo. Aleluia! Você viu aquele sardo? É, bom trabalho, Mate. Mas a dublagem brasileira é fantástica e uma mega melhora pro primeiro Carros. Caramba, gastei o tempo inteiro falando de dublagem. Pelo amor de Deus, vamos continuar falando do resto do jogo. No melhor resumo que eu posso dizer, o resto da apresentação e animações são boas. E a trilha sonora, meu Deus do céu, a trilha sonora é uma pedrada. E fica muito melhor pelo fato que cada pista tem camadas a cada volta.
questão de gameplay, Carros 2 tenta ir na mesma ideia do Sonic Sega All Stars em alguns aspectos. Basicamente, você tem uma barrinha bem aí embaixo que tá vazia, e você precisa encher ela enquanto você estiver correndo. E para que você consiga encher ela aos poucos, você tem que fazer várias coisas. O drift, que ajuda muito quando você segue algumas trilhas transparentes. A condução em duas rodas, que tem a mesma coisa do drift. Pegar as latinhas de Alinol por volta da pista, bater nos seus rivais, fazer truques e o meu favorito, andar de ré. Que sim, pode parecer bem lento em comparação à sua velocidade normal, mas vale muito a pena. Além de que ela ajuda bastante também na sua jogatina. Se você ficar com 1 a 4 barrinhas cheias, você pode usar o turbo para ajudar a alcançar os seus oponentes. Mas se você apertar o quadrado 2 vezes com a barra cheia, você ganha o turbo máximo, que pode jogar os carros para fora, e você ainda pode aumentar o seu boost com outras habilidades enquanto o boost máximo acaba. Mas isso não acaba por aí não. Não. Porque temos uma variedade de modos. Modo corrida, que é o padrão, Battle Mode, que inclui obviamente os power-ups, o modo ataque, que você tem um tempo limitado para atirar nos hologramas, sobrevivência, onde você tem que pegar umas pilhas transparentes enquanto o Professor Z foca na sua bunda, e o modo Hunter, onde você precisa localizar os inimigos e o Professor Z na última rodada. Todos eles são muito divertidos de se jogar. E o melhor de tudo, ou triste, dependendo da sua situação, o jogo possui DLC com mais personagens para você jogar. A gente tinha no 360 e no PlayStation 3, mas infelizmente com as lojas sendo fechadas, não é possível comprar ou instalar a DLC. Mas mesmo sem a DLC, a lista de personagens é bem sólida. 23 personagens com 12 adicionais sendo skins. E sabe daquelas barrinhas de velocidade que mostram quando você escolhe o seu personagem? Ignore, porque isso não afeta nem um pouco na sua jogatina. Enfim, depois de tudo isso, a conclusão é que Carros 2 é um dos melhores jogos de todos os tempos. E eu recomendo demais para vocês jogarem esse jogo. Só recomendo pegar a versão de PS3 ou as de Xbox. Ainda mais porque Carros 2 é compatível ao Xbox One e, se eu não me engano, aparece no Xbox Series S, com a DLC ainda por cima. Mas se você procura jogar no PC, várias pessoas no YouTube estão sugerindo Carros 2 Arcade, que é só você pegar a versão de arcade, que tem os mesmos gráficos do PlayStation 3 e do 360, adicionar as mecânicas das versões de console de mesa, que não estão na versão de fliperama, coloca tudo num liquidificador, sendo ele o seu PC, e voilá! Você tem a versão definitiva para jogar Carros 2 no PC. Mas o que acontece se você fazer uma continuação pior que o seu antecessor? Você ganha Carros 3 correndo para vencer. Ok, falando sério, Carros 3 não é horrível, mas se a gente comparar com Carros 2, esse jogo é bem inferior. Mas vamos falar pelo menos dos positivos. O primeiro de todos, a dublagem. Enquanto no primeiro eu achava a dublagem ok, fazendo o seu trabalho ainda mais pra época, com o segundo sendo uma melhor em comparação, o terceiro, honestamente, é o melhor até agora. Sim, assim como nos outros jogos, nem todos os dubladores estão de volta, como a Cruz e a Natália Certeza, pelo fato que foram feitas por celebridades. Estranhamente, por alguma razão, o Chick Hicks, que é feito pelo Hélio Ribeiro no lugar do Samir Murades. Mas quem sabe, talvez ele tava com um compromisso, ou ele tava doente. Mas todos os dubladores fazem um trabalho incrível. Já o inglês, a gente vai falar dele mais tarde. Os gráficos são definitivamente muito bonitos, e roda super bem no PS4. A trilha sonora é a piorzinha, até mesmo se a gente comparar com o primeiro Carros, que eu nem sei porque eu tô mencionando, porque ele nem tem nada a ver com Mario Kart. Mas ela ainda é boa, mesmo não tendo tantas pedradas. Os controles e a jogabilidade ainda são as mesmas de Carros 2, com a adição ainda das pistas do mesmo jogo. O drift ainda se controla bem, a maioria dos power-ups ainda são bons e balanceados. E de novo, lembre-se desse detalhe porque ele vai ser bem importante. Isso porque a gente está quase perto de falar sobre esse assunto. Ainda temos alguns dos modos de corrida do Carros 2 e a ideia legal de você customizar sua luz, sua buzina e o fogo que sai do seu escapamento. E infelizmente é agora que os elogios acabam. E com isso vamos contar uma pequena história. Durante a produção de Carros 3 Correndo para Vencer,
A Avalanche Software e a Disney Interactive, que no caso é a distribuidora do Carros 2, sofreram prejuízos com o fracasso e os altos custos de produção do Disney Infinity. E por conta disso, Disney Interactive foi fechada, e o mesmo quase seria com a Avalanche. No entanto, a Warner Bros. Games, a distribuidora desse jogo, deu uma chance para a Avalanche continuar aberta, mas eles tiveram que apressar na produção do jogo para sair junto com o filme. E nessa época, os Estados Unidos sofriam o strike de atores de voz em videogames pelo fato que eles estavam sendo mal pagos. Isso é o grande ponto do porquê nenhum dos atores de voz dos filmes ou dos jogos anteriores voltaram, com a única exceção sendo o Junior Johnson e o Darryl Waltrip. E nada contra o resto do elenco de voz, só fizeram o seu trabalho, mas fora os dois citados, o resto do elenco vai de ok, esquecível, pra muito ruim. Especialmente o McQueen e o Matt, que tem as imitações mais irritantes que eu já ouvi do Owen Wilson e do Larry the Cable Guy. Ooh-wee, I am ready to roll. Oh yeah, just what I need. Apesar que esse é o menor dos problemas, afinal eu consegui o jogo dublado. Agora eu vou resumir o resto dos problemas o melhor que eu posso. Além da razão citada de que as pistas do Carros 3 não são tão boas quanto a do 2, os novos modos, fora o de dar a melhor volta, são muito ruins, a lista de personagens é pior e decepcionante, e o Hub World do parque de Thomasville é uma droga que não funciona para os controles e mecânicas desse jogo. Depois disso tudo, pela forma que eu falei, isso significa que eu odeio o game? Não, porque como eu falei no início, eu não odeio Carros 3. Na verdade, ele é honestamente um bom jogo para passar o tempo. Eu só acho bem decepcionante comparado a Carros 2, que teve tantas coisas boas e tantos detalhes, e apesar de impressionante o resultado que eles chegaram com o tempo que tiveram, é triste que o strike dos atores em jogos por eles serem mal pagos e a produção apressada impediram que a Avalanche Software fizesse algo no mesmo nível ou talvez melhor do que Carros 2, mas infelizmente nem tudo são flores. Quer saber? Vamos deixar o modo refletindo na vida para mais tarde, porque agora vamos falar do nosso próximo jogo, sendo ele Madagascar Karts, lançado em 2009 e desenvolvido pela Sidhe, conhecidos por fazerem outros jogos de corrida, sendo um deles o jogo do Speed Racer, que foi lançado para o Wii e para o PlayStation 2. Madagascar Karts tem 9 personagens, 2 deles sendo o Shrek e o Bob. Sim, o elenco podia ser maior com personagens pelo menos do segundo filme, mas essa lista de personagens ela tá pro gasto. É aceitável. Já em gameplay, esse jogo ganha o prêmio de jogo mais caótico de todos os tempos para um clone de Mario Kart. Lembra quando eu falei no Superstar Karts e no Carros 3 que os power-ups eram balanceados? Bem, descarta isso em Madagascar Karts, porque 100% dos power-ups vão te atrapalhar e impedir você de chegar em posições altas. Ou seja, você não pode ficar um segundo sem sossego, porque os seus rivais vão te meter a colmeia, a bomba ou a porra da aranha. Isso piora pelo fato que os bots são trapaceiros demais. Isso porque se você olhar lá no mapa da pista, você nota que eles só vão ficar usando os atalhos, sem dó e nem piedade. Que filhos da puta. Já os gráficos, eu não vou dizer que eles são feios. A abertura talvez seja o que carrega a apresentação nas costas, mas quando é um modelo de personagens em game, eles são um pouco feios. Pelo menos em seus rostos, porque eles são fixos, e fixos é igual a zero expressão além disso. Porque tipo, olha o Alex, olha pra cara desse safado, parece que ele daria um ótimo animatrônico pra Five Nights at Freddy's. Enfim, fora o modelo de personagens, a trilha sonora é boa e que surpreendentemente colocaram Eu Me Remexo Muito. E não é a versão do filme, e sim a versão original feita por Real to Real. Os cenários são bonitos
e o design das pistas em geral são aceitáveis. Eu não odeio elas, mas também eu não as amo. As únicas coisas boas que eu posso dizer do jogo são que a mecânica do turbo é usada de forma muito legal, porque é fundamental você encher essa barrinha ou dando aqueles truquezinhos. E eu também gosto muito da atuação de voz e interações entre personagens quando eles ultrapassam você. Later, Funky Monkey! Com tudo isso, você pode confirmar que eu detesto esse jogo. E você estaria certo em uma parte. Isso porque esse jogo é tão ruim que eu amo. Talvez seja por nostalgia, porque eu e meu amigo Henrique não parávamos de jogar esse jogo no Wii da prima dele. Mas é porque ele é um jogo tão caótico e zoado que me dá entretenimento. Ou seja, esse jogo é ruim, mas também é uma das maiores obras-primas de todos os tempos. Mas agora, que tal a gente passar do PlayStation 3 pro nosso queridinho Wii, com o nosso próximo jogo sendo exclusivo para esse console, MM Kart Racing. Sim, isso existe. Lançado no começo da vida do Wii em 2007 e desenvolvido pela Frontline Studios, que fez um monte de jogo que ninguém conhece. E isso já traz baixas expectativas. E para surpresa de ninguém, esse jogo é horrível. E na real, eu arrisco dizer que é pior do que Crazy Frog Racer 1 e 2 juntos. Vamos começar já com um elefante da sala: os controles. Eu odeio só usar o Wiimote para quando eu quero jogar algum jogo de corrida, e isso inclui Mario Kart Wii. Mas pelo menos eles te dão a opção de usar o joystick, o que deixa pra mim a experiência mais divertida. Mas pra minha tristeza, como esse jogo não tem a droga de uma opção de usar o joystick, eu fui forçado a ter que usar o emote. E por causa disso, não tem como definir esse jogo, porque esse jogo é uma merda. Isso porque 60% das vezes, ou até mesmo mais, você só vai ficar batendo na parede. E é insuportável. E não ajuda muito pelo fato que o resto do jogo é super chato. É sem graça. A música é sem graça. Os gráficos são muito básicos e sem graças. Até mesmo se a gente comparar com jogos dessa época, como Mario Galaxy, que lançou tipo um mês antes desse jogo. E as pistas que são absolutamente nada interessante ou bonito. A única coisa que eu posso falar bem desse jogo, no máximo, é que pelo menos os karts parecem interessantes. E pode ser loucura minha, mas até que gosto dos MMs usando do chapéu e óculos, especialmente o azul. Mas fora isso, não tem como negar que MMs Karts é um porre. É chato, é entediante e foi um jogo 100% feito sem nenhum esforço. Não recomendo esse jogo pra vocês jogarem, porque é um dos piores clones de Mario Kart que eu já joguei na minha vida. Gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo em novembro ou em dezembro de 2025, eu pensava que Disney Speedstorm de 2023 era um dos piores clones de Mario Kart que eu joguei. Mas depois de eu decidir rejogar o jogo, com certeza não foi por conta de um evento relacionado a um carro de corrida, eu fiquei chocado porque, na verdade, ele é decente. Pois é, esse jogo me surpreendeu demais. Ele não é tão ruim quanto eu pensava. Acho que o problema era que eu não conseguia jogar o jogo com o controle quando eu gravei a primeira gameplay dele, e eu decidi jogar com o teclado, que era o único que eu tinha capacidade de usar. Além de que eu não vi todo o conteúdo que o jogo oferecia, mas isso não impede dele ter os seus problemas. O primeiro deles sendo os bots, porque tipo, às vezes eles vão lá com tudo e vão te dar um desafio foda pra você e pra a sua equipe, ou eles vão ser tão fáceis que você já vai perder a vista deles, sabe? Mas além disso, os power-ups bem ruinzinhos. Eu só lembro de um ou dois que eu gostei, que eu considerei úteis. E honestamente eu não vou muito com os gráficos do jogo não. Tipo, eu entendo a ideia que eles querem chegar, pelo que eu entendi o estilo de modelagem dos bonecos, mas alguns personagens ficam um pouquinho feios, ainda mais os personagens de Toy Story. Mas fora isso, o jogo é surpreendentemente jogável. Sim, ele tem aquelas típicas coisas que a Gameloft, mais conhecida como a desenvolvedora desse jogo e da citada versão de iOS, Android, iPad do Sega All Stars Racing, de fazer aqueles negócios de apostinha, de um dia grátis, mas pelo menos eles têm um conteúdo bem grande, pra falar a verdade. Uma lista de personagens enorme, com alguma das vozes originais voltando nesse jogo.
pistas legalzinhas de se jogar, o mesmo com a mecânica das trilhas e do pulo, a mecânica de você querer customizar o seu carro de tinta e tudo mais. Banda sonora boa, mas ela não é muito memorável. Mas o jogo é surpreendentemente divertidinho. Eu até que recomendo vocês experimentarem só pra ver o que o jogo tem a oferecer. Vamos agora pra Garfield Kart. Antes sendo exclusivo pro 3DS, acabou sendo disponível pra Steam e foi desenvolvido pela Artifacts. Mas e sobre o jogo em si? Honestamente, as pistas são bem boas e elas tinham até que um bom potencial, mesmo não serem muito memoráveis. Mas quando eu me refiro a memoráveis, eu me refiro no nível que você não vai ficar tipo, ah sim, Garfield. E os power-ups são bons até. Pena que os controles são o que impede de ser um bom jogo, especificamente o drift, que não presta. E os gráficos, apesar de serem melhores do que a versão de 3DS, ele sofre um problema de iluminação, onde os personagens parecem ser feitos de plástico, tipo Sonic Adventure DX. Honestamente, esse jogo não tem muita coisa a se falar, fora o roster que é decente, isso porque eles foram mais pro elenco do show do Garfield. Ou seja, o jogo não é nada de especial, e ele é inofensivo, pelo menos. Mas parece que a Artifacts queria resolver os problemas do jogo original, e por isso eles fizeram um remaster 6 anos depois, Garfield Kart Furious Racing, que foi lançado para Steam e os consoles da 8ª geração. E, em geral, é uma melhora sem dúvidas. Ainda é o mesmo jogo, mas felizmente melhoraram minhas críticas ao original. O drift dessa vez funciona super bem e os gráficos são muito bons, tendo agora dessa vez uma boa iluminação para os personagens. E eu esqueci de mencionar que a trilha sonora é boa, especialmente na pista de barco, que mesmo não sendo original e muito fora de lugar para falar a verdade, eu adorei ouvir a música do show do Garfield mais uma vez, que eu não escuto desde pequeno. Honestamente, esse jogo tem pouca coisa para se falar comparado até mesmo com o original, mas creio que disse o bastante para dizer que é um bom jogo. Não seria minha primeira escolha, mas eu jogaria se alguém me convidasse e tal. Agora vamos voltar no tempo, indo para o Nintendo 64 pela última vez, com Lego Racers, lançado em 1999, e foi desenvolvido pela High Voltage Software, que são conhecidos por fazerem jogos icônicos como Sakana Leisure Suit Larry, ou em jogos bizarros como o jogo do Family Guy. E posso ser bem sincero, esse é sem dúvidas um dos clones de Mario Kart mais criativos que eu já joguei, pois além de você customizar o seu boneco, você pode customizar o seu carro, que é muito foda. O mesmo vai para jogabilidade, que sim, ainda mantém o básico do Mario Kart, com o drift e tudo mais, mas os power-ups que chamam a atenção. Por volta da pista você vai encontrar várias peças de Lego espalhadas por aí. Você deve começar primeiro a pegar as brancas, que não fazem nada até você pegar qualquer uma das outras cores, sendo elas a amarela, a verde, a azul e a vermelha, que dão power-ups que são bem úteis, porque tipo, você pode ter o padrão, como petróleo, ou o objeto que aumenta a sua velocidade, tipo os cogumelos do Mario Kart. Mas se você pegar o dobro ou triplo dessas peças da mesma cor, que pode ajudar muito mais comparado a você pegar só uma peça de tal cor. Ou seja, o jogo consegue ser muito divertido, o que melhora pelo fato que as pistas são bem divertidas, e a trilha sonora sendo bem legal. E os gráficos são muito bons, ainda mais pra época. Ou seja, Lego Racers é sem dúvidas um ótimo jogo. Não chega perto de Diddy Kong Racing, mas sem dúvidas ainda é uma ótima experiência que recomendo demais a vocês, independente se for no Nintendo 64 ou no PlayStation 1. Falando nesses consoles, que tal falamos do jogo mais recente e o último dessa lista que tentou fazer gráficos no nível do 64 e do PS1, sendo ele Glitch Kart, que foi uma collab entre o estúdio de animação mais popular que a Disney, por questões óbvias, Glitch Productions, e a youtuber Lilith Walter, quem fez o modelo de personagens. Que a propósito, vamos já começando a falar dos gráficos que, honestamente, eles são muito bons. Conseguem cumprir a ideia de lembrar ou capturar os gráficos do Nintendo 64 ou do PlayStation 1. E a atuação de voz, que chamaram todas as atrizes de voz
dos seus respectivos desenhos, fizeram um ótimo trabalho. O jogo se controla muito bem e os power-ups são aceitáveis. Mas infelizmente é aqui que os elogios acabam. Eu entendo que esse jogo foi feito só para poder venderem os seus produtos, fazendo uma competição dentro desse jogo. Mas mesmo assim, queria tanta coisa a mais nesse jogo. Com um roster de personagens que, sem dúvidas, é o pior de todos os clones de Mario Kart que a gente viu até agora. Ele sofre o mesmo problema do DreamWorks Superstar Karts, porque você poderia colocar o resto dos personagens do incrível Circo Digital, Murder Drones, Cavaleiros de Gnivere e o Distrito dos Lampejos. Ou melhor, você podia colocar os dois shows que começaram com a carreira da Glitch Productions, Metro Runner e Sunset Paradise. Ok, dá pra aceitar o porquê eles não colocaram a Meg. Afinal, ela é bem mais conhecida pela comunidade como uma personagem da série do SMG4, que a propósito acabou, infelizmente, há 3 semanas atrás, e eu juro pra vocês, mesmo reassistindo o episódio 2 vezes, eu chorei pra caralho. Mas agora a Tari, ela é o início de tudo, sabe? Sim, assim como a Meg, ela também é conhecida como uma personagem de SMG4 hoje em dia, mas por que pelo menos não dar uma homenagem? Em geral, foi, tipo, a segunda série independente que o Luke e o Kevin fizeram atrás de SMG4. Se não fosse por ela, creio que Glitch Productions nem estaria como está agora. E o mesmo vai pras pistas. Opa, eu disse pistas? Eu quis dizer pista, porque a gente só tem uma. E por ter só uma pista no jogo, já fica bem cansativo aos poucos. Como uma forma de vender seus produtos e forma também de celebrar sua variedade de personagens do estúdio, conseguiu cumprir o seu papel muito bem. Mas como clone de Mario Kart, ele tem muito a se desejar. Depois de tudo isso, o que a gente aprendeu com esse vídeo? Nada. Quê? E aí pessoal, tudo bom? Eu quero agradecer a todos vocês por assistirem o vídeo e especialmente agradecer a todos por a gente chegar na meta de 1000 inscritos. Nunca esperei que a gente chegasse nesse ponto. Quero agradecer a todo mundo, até mesmo o meu irmão que me ajudou no vídeo, que ele demorou uns 3 ou 4 meses para ser feito e na real não tenho muita coisa para falar. Eu só espero que vocês tenham gostado. E comenta aí se vocês querem que eu faça outras reviews aqui pro canal no futuro. Mas por hoje é só. Eu sou o Jojo Lawrence e até a próxima.